Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal. Estamos iniciando mais uma aula de Teologia Sistemática 1. Hoje o tema da criação, a doutrina que inicia a Escritura. Deus criou todas as coisas no que chamamos de criação ex nihilo, ou seja, sem material pré-existente. Um desafio explicar ou tentar entender como que Deus traria aquilo que vem a existir sem um material que servisse como matéria-prima, ou seja, do nada, e esse é o verbo que está lá, flexionado, que dá sentido a esse ato criador de Deus. Deus criou do nada. A palavra bara, Deus criou do nada todas as coisas. Esse verbo já diz por si só como que se deu essa criação de Deus. É justamente para definir que não há uma origem fora da realidade de Deus. E aqui nós temos alguns pontos dentro da doutrina. Ela é a apresentação bíblica. Nós vamos ter dois textos que vão tratar da doutrina da criação na Escritura, que são Gênesis 1 e João, capítulo 1, verso 1 também. Estão plenamente correlacionados, falando desse ato que foi a criação, uma doutrina de grande importância. Nós precisamos entender dentro dessa segunda parte da teontologia, que é aquilo que Deus faz. É o primeiro elemento contido no credo, na estrutura do credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a criação ela vai distinguir o cristianismo de outras cosmovisões. O cristianismo é criacionista, ou seja, que Deus realmente criou todas as coisas. Nós temos esse relato no livro de Gênesis, como que se deu o início e a origem. Do 7º ao 6º séculos a.C., os homens tatearam buscando essa origem, buscando essa definição de como que as coisas vieram a existir dentro desse conceito de mudança, de devir, de movimento, ao mesmo tempo com uma noção de permanência, o que, ao invés de ser algo muito contrastante, pelo contrário, soava harmonioso. Então essa harmonia que fez com que os primeiros pensadores eles tentassem encontrar uma definição sobre qual era essa origem tão organizada, tão perfeita de todas as coisas. Qual era o que eles chamaram de arqué. Então isso dentro da filosofia é o primeiro princípio a definir a transição daquilo que era um pensamento mítico, ou seja, uma explicação da realidade a partir de figuras sobrenaturais, para um pensamento mais racional, mais focado naquilo que está na realidade de todas as coisas. O cristianismo, por sua vez, ele precisa ser definido pela criação, pelo criacionismo. Outras cosmovisões vão entender que a origem de tudo foi uma explosão, que foi uma junção de átomos, uma junção de acasos. Enfim, se você procurar vai ter muitas coisas, não é o nosso foco aqui. Mas quando a gente parte para o cristianismo, nós temos a definição de que Deus é o criador de todas as coisas. Por isso que o cristianismo ele é diferente de outras cosmovisões, pelo fator do criacionismo muito forte, muito definido. Tanto que aqueles que não aceitam essa questão do criacionismo, eles vão achar até mesmo simplório crer simplesmente que Deus criou todas as coisas. Para eles isso não é suficiente. Para nós que somos adeptos da Escritura, entendemos plenamente isso como uma verdade absoluta. A criação também é importante na compreensão de outras doutrinas, uma vez que, ao entender o processo da criação, nós vamos entender a noção da aliança de Deus com seu povo a partir da criação, a partir do momento que Deus estabelece a criação para em seguida criar o homem e deixá-lo a cargo com a missão de guardar esta criação, guardar esse Éden, o qual ele foi posto para administrar, entender essa relação homem-natureza, como que se deram todas as coisas, e é por isso que a criação é importante. Ela consegue tocar em outras doutrinas, de modo que, quando eu entendo a criação a partir de um pressuposto criacionista bíblico, a exemplo humano, do ser humano, do homem, como uma criação relacional, eu vou poder entender como que Deus fez um pacto com o homem e por que isso foi tão severo no que concerne a quebra desse pacto.
nós vamos entender que o que Deus estabeleceu no princípio não muda e não se torna frustrado uma vez que ocorrem situações secundárias. A criação ela segue um padrão estabelecido por Deus desde o princípio e tem permanecido assim, e é de suma importância entender a criação para que outras doutrinas possam ser também melhor compreendidas. O próprio Senhor Jesus sempre usou exemplos da natureza para explicar os seus ensinamentos, para mostrar, para figurar os seus ensinamentos. Olha só a importância, um exemplo disso quando ele vai dizer que ele é a videira, é um exemplo aí do uso dessa natureza, a natureza que testifica a glória de Deus. O elemento bíblico e teológico sobre a criação é que ela é uma criação ex nihilo, já tratamos sobre isso, né? Criação do nada, e é uma criação plena. Uma vez que Deus criou, ele não precisou recriar porque não estava perfeito. Existem pessoas pregando que Deus precisou recomeçar. Não é verdade isso. Isso é uma heresia. Ao afirmar que Deus precisou recomeçar, você está quebrando um princípio do entendimento acerca dos atributos de Deus. Estudamos sobre os atributos de Deus justamente para ao chegarmos aqui, no momento que estamos estudando a criação, nós precisarmos evocar o entendimento acerca destes atributos, a fim de não cometermos nenhum tipo de erro, nenhum tipo de deslize teológico em torno do entendimento dessa relação de Deus com a sua criação. A criação de Deus, o primeiro elemento bíblico e teológico, é que ela é uma criação do nada e plena. Deus não fez rascunho, Deus não fez protótipo, não fez nenhum projeto piloto, criou de uma vez com os elementos necessários de cada espécie para a sua sobrevivência, para a sua procriação, para a sua evolução, não no sentido darwiniano, mas no sentido de crescimento, para que você venha entender. As coisas nascem, germina, ela cresce, então nesse sentido evolui de uma semente para uma árvore, por exemplo, mas não no sentido de evolução, de um melhoramento daquilo que precisou ser aperfeiçoado com o tempo. Não, já é um processo natural definido desde a concepção. As coisas são criadas em suas medidas corretas, em suas definições quanto à sua espécie, quanto ao seu habitat natural. E aí a gente fala da natureza, plantas, animais, rochas, enfim, tudo geometricamente na sua forma definida, portanto não havendo necessidade de recomeços. Reitero, quem está pregando e dizendo que Deus recomeçou, precisou recomeçar, está cometendo uma terrível heresia, porque isso realmente não condiz com a natureza de Deus. Deus é o único Criador. Esse é um outro ponto que a doutrina da criação ela nos remete. A criação, o Salmo 19 vai afirmar isso. Ela executa a vontade de Deus. A criação também ela vai passar a se dar a partir de matérias criadas. Mas aí como assim? Nós acabamos de ver lá em cima a criação ex nihilo e ao mesmo tempo agora falamos de uma criação a partir de matérias criadas. Então vamos lá. Todas as coisas Deus cria a partir do nada. Mas alguns elementos que vêm em primeiro no relato da criação, como por exemplo a terra, como por exemplo as águas, elas vão servir para futuras outras coisas que vão sendo criadas. Então a partir de matérias criadas, como por exemplo o próprio barro, Deus constitui o homem. Então nós podemos usar essa criação ex nihilo de uma forma geral, mas ao mesmo tempo entendendo, isso respondendo a algum questionamento, né, acerca disso, que, por exemplo, o homem é criado não de uma matéria diferente, de uma matéria já existente, mas que essa matéria existente que serviu na composição do ser humano, ela é uma matéria originalmente criada do nada. Então o barro foi criado do nada para que pudesse dar origem à criação do ser humano. A criação testifica que não há uma realidade sem Deus. É impossível de qualquer coisa se constituir como vida, como ser, qualquer coisa que você possa imaginar no universo, é impossível que venha a ser uma realidade sem Deus, por si só. Toda realidade, do minúsculo átomo que existir, faz parte de uma realidade em Deus. Nada existe fora da realidade divina, do seu potencial criador e soberano. O ato criador divino ele é singular, porque Deus primeiro fez tudo muito bom, Deus não faz rascunhos, e ele é singular porque ninguém vai criar como Deus cria.
Porque eu posso muito bem pensar o homem como criador. Por exemplo, o homem criou uma medicação, o homem criou a capacidade de se comunicar à distância, de transmitir à distância. Esse mecanismo, essa ferramenta que a gente está usando agora é uma invenção humana, uma criação humana. Deus decretou que o homem, em algum momento da história, pudesse criar meios para melhorar a sua existência, melhorar o seu bem-estar. Podemos pensar no exemplo do avião, podemos pensar no exemplo do telefone móvel, podemos pensar em inúmeras coisas. Mas Deus deu essa responsabilidade, aí eu já destaco outro ponto, né? A criação ela destaca a responsabilidade humana, tanto pelo cuidado, desde muito cedo, dado como responsabilidade ao homem, para ter com a criação divina, como pela responsabilidade por aquilo que ele usa da natureza para criar o que melhor vem satisfazer suas necessidades. O homem cria, mas o ato do homem criar, ele é limitado a um processo de aprendizagem, a um processo de maturação de uma ideia, enquanto que o processo criador divino ele é singular, porque primeiro, tudo que ele fez é muito bom e também pelo ato instantâneo e soberano da palavra de Deus. Vale ressaltar que o ato criador de Deus ele é singular porque Deus é perfeito. Tudo aquilo que o homem pode criar, além de já ter uma origem em si, de certa maneira, carrega uma certa influência do homem caído, do homem corrompido. A criação não emana de Deus e ela é alcançada por seu cuidado. A criação não significa que nós temos aqui pequenos deuses. Nós temos um rebanho de vacas, são pequenos deuses. Nós temos homens caminhando, crianças brincando, são pequenos deuses. Não, essa ideia é uma ideia grega, mas a criação não transmite essa realidade. Ela faz parte da criação de Deus, é alcançada pelo seu cuidado, mas não é uma emanação de Deus. Não é partícula de Deus. Deus não se particionou no meio de sua criação. Não existem partículas do divino na criação. A criação, ela é realmente obra de Deus, daquilo que ele faz, e continua sob seu cuidado, que é o que nós trataremos aqui a partir desse ponto, né? A providência, que é a ação contínua de Deus, onde ele cuida, preserva e conduz cada coisa aos seus devidos propósitos. Então a providência vai envolver pelo menos dois aspectos aqui importantes, que são preservação e governo. Na preservação, eu vou entender que ele mantém a sua criação, que ele protege contra dano e destruição. E aí você pode pensar o seguinte: mas tanta coisa que chega ao fim e se destrói, mas isso poderia ser muito mais instantâneo e muito pior se Deus não preservasse. Existe uma preservação no meio de todo esse caos que você ainda acompanha, que nós acompanhamos, no meio dessa degeneração que o corpo sofre. Existe uma preservação, existe um cuidado, Deus mantendo a sua criação a cada dia, provendo, né, o terceiro ponto aqui, as necessidades dos elementos, as necessidades dos membros da criação. E estes fatos nós vamos ter aí os textos bíblicos fazendo menção dos mesmos, com maior propriedade do que nós estamos falando aqui. O governo de Deus, nós falamos de preservação e governo, e por governo nós entendemos que a atividade do Senhor Deus no universo, a fim de que todos os elementos, que todos os eventos, que tudo cumpra o seu decreto. Há um decreto de Deus para todas as coisas. Nós vamos ter uma aula ainda sobre isso. Porém, é necessário que se diga que nós temos um decreto soberano de Deus sobre todas as coisas. Essa atividade se estende por várias áreas. Um exemplo disso é que Deus controla a natureza. Deus cria e dirige a criação animal. E aí nós temos um exemplo bíblico, de modo que tudo está debaixo do seu controle. Deus guia o destino das nações. É Ele quem muda o tempo e as estações. Segundo Daniel 2:21, né, Ele remove e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus quem controla, remove, estabelece. Deus é soberano também nas circunstâncias individuais. Deus ele preserva a vida, mas há um dia específico em que a vida cessa na terra. Todo ser humano ele tem o seu dia certo para nascer e o seu dia certo para morrer. Só nasce quem Deus quer, só morre quem Deus quer. É um ponto absoluto que não tem como fugir. Até mesmo naquilo que nós temos como ocorrências acidentais. Você pegou o ônibus errado, você optou por uma situação X,
Você decidiu comer um prato diferente de uma hora para outra, você diz assim, por acaso eu estava passando por aqui. Na verdade, nessas ocorrências acidentais, e que para nós são secundárias, Deus está soberanamente agindo em todas elas. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Provérbios 16:33. E não há como explicar isso de forma plena, que está dentro da realidade da mente de Deus. Deus governa sobre as ações livres dos seres humanos. Isso mesmo, as ações livres dos seres humanos. Nós temos uma liberdade de agência. O que nós não temos é um livre arbítrio sobre as questões metafísicas da vida, no sentido de que não somos livres para querermos o que realmente é o melhor para nós, queremos aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Então, essa ideia de liberdade que não é de hoje, que é discutida dentro até mesmo também da filosofia, ela é muito complexa, porque a ideia de livre que muitas vezes se tem é uma ideia de uma liberdade para se fazer o que quiser, acima de qualquer lei, acima de qualquer coisa. Eu comento muito com os meus alunos sobre a questão da camisa, o exemplo que eu uso, né? Hoje eu vesti uma camisa vermelha e tinha uma camisa verde no cabide, e eu olhei e decidi vestir a camisa vermelha. Deus decretou que eu vestiria a camisa vermelha, mas a escolha foi minha. Eu tenho liberdade para escolher aquilo que é de cunho físico, de cunho humano. E mesmo essa liberdade para escolher essas questões, como eu citei o exemplo da camisa, ela não escapa da realidade de Deus, no sentido de que Ele decretou todas as coisas, até a cor da camisa que eu vestiria em um determinado momento. Deus governa os atos pecaminosos. E aqui um exemplo bíblico. São questões que não adianta especular de forma empírica, de forma imaginária. Nós precisamos da Bíblia. Nós temos aqui 2 textos bíblicos falando desses 2 temas muito delicados, né? Sobre liberdade e sobre Deus governar os atos pecaminosos. Não é que Deus leva você a pecar. Então é necessário ter muito cuidado com isso. Deus governa os atos pecaminosos porque não existe ato nenhum, seja ele bom ou mau, que escape, aconteça, que seja realizado fora da realidade de Deus. E com relação a isso, a ação de Deus, a sua atividade governadora em relação ao pecado, ele pode tanto impedir, como também não impedir, como também ele pode limitar a ação do pecado. Ou ele pode também direcionar. Nós temos na Bíblia o exemplo dos irmãos de José. No caso ali dos irmãos de José, não significa dizer que Deus estava feliz com o pecado. Não significa dizer que faz parte da sua agenda levar o homem a pecar. O raciocínio é de governo soberano. Nada escapa do seu propósito. Então existe a graça comum e existe também o interesse que Deus tem nos seus eleitos. A ação de Deus e as nossas ações. Também nós precisamos identificar corretamente a providência de Deus para entender a sua ação soberana. Foi o que nós acabamos de fazer. Quando Deus está ali, naquele momento em que os irmãos de José estavam fazendo tudo aquilo com ele, lembrando, esse evento aponta muito para aquilo que fizeram com o próprio Senhor Jesus, o filho dele. Deus estava preservando a vida de José, como preservou a vida de Jó, da ação do maligno. Isso fica bem claro na leitura do texto da Escritura. Uma pergunta que pode surgir: eu preciso orar? Preciso continuar orando, uma vez que Deus decretou todas as coisas e Ele providencia todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas? Primeiramente, você precisa definir o que é oração para você. Porque, por exemplo, nas palavras do Millard Erickson, a oração não muda o que era o propósito de Deus fazer, mas ela é o meio pelo qual Ele realiza o seu fim. Não é um método de criar uma atitude mental positiva em nós mesmos, para sermos capazes de fazer com que o nosso querer seja feito. A oração ela é uma questão de desenvolver em nós uma atitude correta em relação à vontade de Deus. Muito interessante esses trechos aqui extraídos da sistemática do Erickson. Você precisa definir o que é oração para você entender o propósito da oração na sua vida, o propósito da oração na vida da igreja, o propósito da oração na hora que você está numa situação. Orar a Deus faz parte de uma atitude de dependência dele. Então o fato se Deus vai fazer ou não, isso é aí onde cabe a soberania de Deus e a nossa
nossa submissão a essa soberania. Sendo assim, não há motivos para parar de orar, até porque temos dois exemplos bíblicos, né, que devemos primeiro persistir conforme Jesus nos ensina, perseverar, e também nós temos que ter em mente que nem sempre o fato de você orar é certeza de que aquilo que você pede vai receber. Você precisa ter essa perseverança também no momento que você sentir que não está recebendo o que você pediu. Na verdade, você precisa aprender qual é o propósito de Deus com aquilo que você está vivendo, né? Paulo orou pedindo acerca do seu espinho na carne e ele recebe de Deus um consolo acerca do que seria esse espinho na carne. Ele ora para que Deus tire um problema dele, mas o que Deus estava querendo é que ele fosse perseverante nele, ele testemunhasse dele no problema. Isso é muito interessante ser analisado, avaliado e aplicado em nossa própria vida. A providência também se aplica na questão dos milagres, né? Qual é a relação da providência e os milagres? Um grande problema do nosso entendimento em torno de oração, dessa relação oração, milagres, é que nós queremos entender que, por conta das narrativas acerca dos sinais que a Bíblia nos mostra, é necessário que aconteça, e isso realmente é muito nocivo para a questão da fé, a própria ideia de fé distorcida. Mas a pergunta que deve haver em nós é: qual o propósito do milagre? Entender o milagre na Escritura é muito importante, os sinais, né? Nós sabemos que desde o início, quando Deus começou a se revelar, Ele manifesta sinais. Jesus manifestou sinais. Até os profetas manifestaram sinais. Tanto que Jesus, Ele manifesta sinais ao ponto de ser comparado com Elias, pela maneira como o poder de Deus se manifesta na vida dele. Nós tivemos aqui 4 eventos que marcam a transição dessa aliança veterotestamentária para a neotestamentária, o que justifica a necessidade dos sinais, de uma revelação de Deus, uma vez que não havia a revelação escrita fechada do cânon, algo que estava em construção, o que nós chamamos de revelação progressiva. Isso nós estudaremos em teologia bíblica. Então nós vamos ter um derramar do Espírito em Atos 2, nós vamos ter em Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Nós vamos ter os judeus sendo alcançados em Jerusalém, nós vamos ter o povo de Samaria, os samaritanos sendo alcançados, nós vamos ter os gentios na Cesareia e os discípulos de João em Éfeso, fechando 4 pontos importantes na questão da universalidade da igreja, da universalidade do evangelho, da universalidade desse grande jardim de Deus que se multiplica na vida da igreja. A ideia criacional, uma vez que começamos com a criação, ela é de crescimento e multiplicação, e esse crescimento e multiplicação dos filhos de Deus sobre a terra. Esse propósito não mudará, tanto que chegando no Novo Testamento nós teremos aí a multiplicação dos que são discípulos de Cristo, não apenas os que se tornaram apóstolos, mas os que passaram a abraçar a fé em Cristo. E para mostrar essa catolicidade da igreja, esses 4 momentos ocorrem em Atos, marcando a igreja propagada de forma universal. Então havia um propósito nestes sinais. Querer que haja uma repetição dos mesmos é querer uma repetição daquilo que já foi cumprido. Então não há como haver, e aí eu reitero, Deus não faz rascunhos. Deus não precisa repetir aquilo que já foi perfeitamente, plenamente consumado. O Criador trabalha continuamente conforme João 5,17. Ele governa todas as coisas e até mesmo o sofrimento humano, ou o mal. Isaías 45, 6, 7. Como também fica evidente no relato de Gênesis acerca do dilúvio. Fechando aí o nosso assunto sobre a providência e a nossa aula de hoje de providência e criação. Iniciamos com a criação lá atrás, encerramos com a providência, uma aula um pouco mais extensa. Então nós falamos aqui sobre a questão da governabilidade de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, e vamos falar um pouco mais disso daqui a 2 aulas. Próxima aula falaremos sobre o decreto de Deus.